E sobre julgamento, já sobre esse assunto. Tente passar um dia sem fazer julgamentos, sem olhar para alguém e julgar aquela pessoa. Seja bonita, feia, seja qual gênero ela for, sem julgar ela. Você apenas observa, você não julga. É uma tarefa difícil, é algo complexo de ser feito, porque a mente humana, ela tá todo momento julgando. Eu tô tomando um café aqui, eu tô julgando esse café, bom, quente, frio, amargo, açucarado. Eu tô a todo momento fazendo julgamentos. Tô a todo momento condenando coisas. E será que esses julgamentos eles são feitos da maneira correta? Será que quando eu condeno um café como frio ou quente, será mesmo ele é frio ou quente? Ele é frio ou quente na minha percepção, talvez na percepção de outra pessoa, de terceiros, ele seja muito quente. Cada um tem seus gostos, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu gosto. Então, o julgamento, ele é algo muito pessoal. Qual é o problema do julgamento, ao meu ponto de vista? O julgamento, ele serve para quê um julgamento? Para que serve o julgamento? Ele serve para ditar se algo é bom ou se algo é ruim. Mas o julgamento, aquele que julga, o julgamento dele é muito pessoal. O julgamento dele é só dele. É propriamente dele. Então, se você julga, como você quer ser julgado? Existe uma passagem bíblica que fala sobre julgamento, que a régua que eu uso para julgar o outro é a régua que será usada para julgar a mim. Não é exatamente assim que está escrito lá, mas é isso, é sobre julgamento. Outra frase também relacionada a julgamento é: a língua é o chicote do homem. Então, a gente está todo momento falando sobre terceiros, a gente está todo momento julgando terceiros. Só que tem uma coisa, a gente faz isso de modo inconsciente. Quando você julga, você é totalmente levado pelos seus impulsos a falar aquilo que você acabou de falar, entendeu? Por isso que é muito fácil você ser um julgador, você julgar o outro. Por quê? Porque você faz isso de modo inconsciente, você não se percebe, você só vai lá e fala, você só vai lá e faz. Depois você percebe, putz, não deveria ter falado aquilo, acho que eu me equivoquei, mas já foi dito. Então, o julgamento, ele é algo perigoso às vezes, traiçoeiro. Tente não julgar, tente julgar menos o outro, as coisas. As coisas, elas simplesmente são como elas são. Uma vez eu escutei um grande sábio que eu sigo falar o seguinte: olhe para uma árvore e não julgue-a como uma árvore. Olhe para ela, pois ela somente é o que ela é. E você pode se surpreender com o que você vai ver. Porque quando a gente julga, a gente vê o nosso julgamento, não aquilo que realmente é. Entenderam? E esse café aqui, não querendo julgar o café, mas esse café tá muito bom. Beleza? Bom, eu queria falar um pouco sobre julgamento. Acho que já deu pra dar uma breve analisada sobre esse assunto.
E vamos partir então para a questão que era realmente do vídeo, porque o vídeo ele não vai ser sobre julgamento. Eu só queria falar sobre julgamento porque essa ideia me atravessou aqui, eu acredito que eu teria que ter falado. Então, a questão mesmo do vídeo é o que eu escrevi aqui no caderno, que a questão é a seguinte: intenção. Quais são as intenções que você carrega no seu coração? Aonde você quer chegar com as suas conversas? Com as suas insinuações? Quando você está insinuando algo, aonde você quer chegar com isso? Para onde você quer ir com as suas conversas? Se você perceber nas pessoas, quando você está dialogando com alguém, quando você está conversando com alguém, essas pessoas, elas, dependendo do diálogo, do que se trata, tem sempre uma malícia por trás do assunto. Tem sempre algo por detrás da conversa que quer levar a conversa para algum lugar. Você sente que essa conversa ela tá tomando um rumo. Só que por trás desse rumo dessa conversa tem algum sentimento, algum interesse. Aí que tá a intenção, entendeu? Essa é a questão da intenção. Quando você induz outra pessoa a fazer alguma coisa. Entenderam? Vamos lá, vamos desenvolver mais isso. Primeiro a gente tem que entender que quando o assunto é intenção, quando o assunto é manipulação, sempre vão existir dois tipos de pessoas. Uma pessoa ingênua e uma pessoa abusador, uma pessoa que abusa desse ingênuo. A pessoa que é ingênua, ela seria como se estivesse a uma camada abaixo daquele que abusa. Aquele que abusa, ela rodeia o ingênuo. É bem como se fosse a caça e a presa aqui em volta. É o leão aqui em volta e a caça aqui no meio. E o leão ele fica ali te rodeando pra ir lá e pá! Abocanhar a presa, a caça que ele tanto queria, entendeu? Mas o leão ele sempre teve a intenção de ir lá e morder a carne, comer, porque ele tá faminto, ele tem fome. E a presa, ela tá aqui no meio. E ele vai arrodeando ela sem ela perceber, muitas vezes. A presa, ela não percebe o leão chegando. Então, existe sempre essas duas pessoas, a ingênua e a abusadora. Até mesmo como esse exemplo que eu acabei de citar, na natureza. Na natureza, as coisas funcionam assim. A nossa natureza humana também não vai muito além, muito distante da natureza animal. Por isso que a gente aprende muito com a natureza. Qual é a minha intenção com esse vídeo? A minha intenção aqui... Pausa pro café. É acordar aquele que sofre com injustiças, aquele que sofre com o abuso. Porque muitas das vezes, como eu falei na questão do julgamento, a gente faz tudo isso de maneira inconsciente. A gente não percebe o que está acontecendo. A gente tem um sentimento de, cara, tem algo me incomodando nisso. Se tu tem esse sentimento que algo tá te incomodando, é porque aí tem coisa errada. Então, você tem que se tornar consciente sobre os acontecimentos que vem acontecendo. Como que o abusador, ele consegue se tornar uma pessoa consciente daquele que abusa dele, daquele que manipula ele? Beleza. A meu ponto de vista, aquele que é o ingênuo,
na jogada, ele tem que se tornar mais firme, tem que se tornar mais rígido, tem que se tornar mais sério, com uma postura mais de sargento, vamos dizer assim. Porque as situações do dia a dia, do cotidiano, muitas das vezes as pessoas elas fazem brincadeiras, elas fazem joguinhos, elas querem te influenciar de alguma maneira, sempre com a intenção por trás de tudo isso, entende? E se você for uma pessoa que não tá consciente dessas coisas, você acaba cedendo. E tudo que o abusador quer é que você ceda uma chance para ele conseguir aquilo que ele quer, que é te caçar. Entende? Então você não tem que dar abertura para essas pessoas. Você não pode dar abertura para elas, porque tudo que elas desejam é uma abertura para elas ir lá e conseguirem o que elas querem. Só que muitas vezes o que elas querem só vai lhe trazer o bem para elas e não para você. Muitas das vezes o bem vai ser tirado de você e vai ir tudo para elas. Entendeu? E aí você não sabe por que você tá sofrendo, por que as coisas erradas acontecem com você, entende? Tem muita relação social e de manipulação também em volta. Então você tem que saber do teu valor, você tem que se autovalorizar, primeiramente, você tem que se autovalorizar, ter uma postura séria diante do que acontece, diante aos outros, também para os outros verem e saberem que você não é uma pessoa ingênua. Por mais que você seja uma pessoa ingênua, mostre-se para o mundo como uma pessoa séria, firme e rígida. Essa é a essência para você conseguir parar de ser manipulado pelos outros, de você estar sempre à mercê dos outros. Não deixe isso acontecer. Inverta o jogo. Deixe os outros à sua mercê. Não seja aquele que sofre, mas também não seja aquele que faça o outro sofrer. Claro que existem pessoas que não são monstros, né? São seres humanos. E seres humanos erram, seres humanos têm desejos que muitas das vezes esses desejos vão sacrificar o bem do outro. Porém, aquele que é ingênuo tem que tirar a máscara dessas pessoas e saber aquele que você deve ter ao lado como aquele que você deve manter uma distância. Ele tá lá, eu tô aqui e ele anda distante de mim, não do meu lado. Então, eu acho que esse vídeo ele é para as pessoas que têm esse sentimento de que são manipuladas, que não controlam as suas ações muito bem, que são mais controladas pelos seus impulsos, por aquilo que os outros induz a fazer, e manter sempre viva em sua mente essa questão de manter uma postura séria, uma postura que passe respeito às outras pessoas. Eu acho que é isso. Isso é muito importante. Pelo menos pra mim, tem me ajudado muito nos meus ciclos sociais. Pra mim também saber identificar aquele que eu quero junto comigo e aquele que eu não quero junto comigo. Pois esse poder só cabe a mim. Certo? Então é isso aí, o vídeo de hoje é isso. Espero ter ajudado vocês, aqueles que assistem. Qualquer coisa, qualquer ideia também que vocês tiverem, podem me passar pelo Instagram, tá ok? Meu Instagram eu vou deixar aí no primeiro comentário. Pode me chamar, tô aberto para conversas, tô aberto para debates, tô aberto para diálogos. Acho que a gente tem que estar disposto a encarar ideias que são contrárias às nossas, pra gente também
evoluir, subir uma camada acima do que a gente já tá acostumado. Acho que a gente tem que debater, sim. E essa questão do debate também é algo que tem que ser dialogado, porque quando a gente encontra alguém que tem uma ideia contrária da nossa, como se fosse duas vias, né? Eu tô indo aqui e ele tá vindo na contramão. E, pô, tem uma batida, né? E tudo bem, se você não concordar comigo, tudo bem. Talvez você pense de um modo diferente, tudo bem também. Mas a gente tem que estar aberto para trocar ideias. E mesmo que eu não concorde com a tua ideia e você não concorde com a minha, pelo menos a gente tentou chegar a algum lugar. E a gente realmente chegou a algum lugar, porque a gente está dividindo, a gente está fazendo uma troca muito bonita, muito legal. Então, espero ter ajudado vocês com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com o que tem funcionado para mim na minha vida. E é isso aí, pessoal. Falou.